Logos, Lei Rouanet, Brasil Música e Artes, Instituto CPFL, CPFL Energia, Ministério da Cultura, Governo do Brasil. Bolinhas avermelhadas como pequenos frutos se estendem lado a lado em uma haste esverdeada. Vista pelas costas, a silhueta de uma mulher. De frente para uma janela com cortina, ela se espreguiça. Sobre fundo preto, em letras brancas, poda. Olha só, gente. 18,8 milhões de mensagens de texto são mandadas. Uma mesinha de cabeceira com um caderno 3,3 milhões de Snapchats. Mãos pegam o caderno. 16 mil vídeos sobem no TikTok. 4,9 milhões de buscas no Google são feitas. Karen Sakavatini. 251 milhões de e-mails são mandados. Psicóloga. E 3,5 milhões de vídeos no Google são vistos. Ela é branca. Por minuto. E como não falar que isso não tenha um efeito na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos, na nossa formação da identidade? Tem os cabelos castanhos ondulados. A gente pode ondulados. Sim usar o algoritmo ao nosso favor. Quer dizer, se quando a gente procurar dor, o algoritmo mostrar pra gente caminhos, a gente está usando ele a nosso favor. Dependendo da busca que for feita, né? Hoje muitas das redes já colocam, olha, busque o CVV se você precisar de ajuda, se você não estiver bem. Mas ainda assim a gente pode usar de uma forma melhor. Lê anotações sentada a uma mesa. E eu acrescento, a gente precisa de redes que acolham a vida em suas formas, em todas as suas formas. Uma pessoa segura o caderno aberto. A gente precisa de escuta, de presença e, sobretudo, de esperança. Nele, palavras soltas. A gente precisa reconstruir de os uma laços, rede. Sejam eles digitais e humanos. E que sejam capazes de acolher, proteger e transformar o sofrimento em possibilidade de atravessamento e não em finitude. A pessoa fecha uma caneta e a põe na mesinha de cabeceira, junto ao caderno. Vistos de cima, os pés da pessoa descem uma escada caracol. E é importante a gente pensar, quando a gente fala de rede social digital, que elas são ferramentas concretas, né? Não são ferramentas virtuais, no sentido amplo do termo, agora gerenciada por avatares ou por algoritmos ocultos, né? Elas são ferramentas criadas pelo homem. Um homem branco. São ferramentas que se concretizam em tela, em brilho, em luz, em cor, em som. Usa óculos de grau. São ferramentas que nós precisamos aprender a utilizar. Vista por detrás de uma gaiola. As redes sociais, elas são tão ambíguas e às vezes ardilosas quanto as outras redes, né? As redes sociais, elas promovem, como o próprio nome diz, uma socialização ampla. De volta ao homem. Mas elas também incentivam a solidão. Ivar Brandi, neurologista. Elas promovem a inclusão, podem promover o conhecimento do diferente, a inclusão de diferentes culturas e diferentes visões do mundo. Mas elas também podem promover o cancelamento, a exclusão, o extremismo. Elas podem nos aproximar de alguém que está a milhares de quilômetros daqui. Mas elas podem nos afastar de quem está de frente para mim. Se eu pego a tela e fico dedicando apenas à rede, à tela do celular, eu me afasto de quem está muito próximo. Detalhe das mãos da jovem. É preciso um esforço genuíno de buscar a opinião do diferente. Ela despeja pó de café em um pequeno filtro de tecido. E os conceitos morais, os conceitos éticos, os conceitos espirituais, eles não são variáveis dicotômicas do tipo sim ou não, concordo ou discordo. De volta a Ivan. Existe uma subjetividade, existe uma continuidade entre o concordar e o discordar. Mas a rede não tem espaço para isso. Ou você concorda ou você discorda. Ou você segue ou você cancela. Ou você bloqueia ou você é um seguidor. Ou você assina lá a comunidade daquela pessoa. E isso reforça o extremismo, a solidão, né, a exclusão dos diferentes. Visto de cima, um prato com pães de queijo e pedaços de bolo. Escrito no prato, a tela captura a sua presença. Detalhe do celular nas mãos da jovem. Então, tudo que não tiver dentro dessa condição de normal vai ser considerado anormal. Agora, sentada Paul à mesa, Preciado, Judith Butler, né, que vem das teorias queers, Maria Luísa eles vão Gimenez. trazer esse debate dos limites disciplinares e seus binarismos, Filósofa, né? gorda, Falando aí ativista sobre e acadêmica. a construção do conhecimento, sobre as coisas terem uma construção binária na ciência, como herança da ciência moderna, né? Então existe aí uma importância da gente superar essa construção de conhecimento das coisas numa perspectiva binarista, né?
e propor novos entendimentos sobre as coisas. A jovem lava as mãos. Que os nossos corpos gordos, eles são políticos, porque eles estão afrontando Maria Luísa tem os cabelos loiros curtos. o que toda a sociedade pensa sobre nós. Toda vez que uma pessoa gorda faz uma palestra, aparece numa dança, ou simplesmente ela está vivendo, é político, porque ela está afrontando a ideia equivocada que a nossa sociedade tem, que as pessoas gordas são incapazes, são burras, Ela conta nos dedos. são sujas, são doentes, né? A jovem passa creme nas mãos. Que a gente precisa superar o combate desses corpos e ir para o reconhecimento da existência deles. As nossas histórias, as nossas subjetividades, as nossas pesquisas, os nossos estudos, as nossas redes, as nossas artes, as nossas famílias e os nossos amores também. Isso também precisa ser levado em consideração. Em um espelho, a frase: o corpo é só um corpo. Detalhe de um ralo de pia. É nesse lugar de enfrentamento a todas as narrativas que foram construídas de 1492 para cá, Carla com o Acotilhane paradigma, Santos, pesquisadora. eurocêntrico e a cosmovisão ocidental, que eu me deparo com a necessidade epistêmica de questionar a ciência nos seus valores constitutivos e nos seus valores contextuais. Porque a ciência, quando ela produz conhecimento, é como se fosse uma fotografia. Ela produz uma imagem da qual sequer temos nota de como foi dado o arranjo, a cena, a luz, né? Os recuos, toda aquela imagem preparada no sentido de desautorizar a existência dos outros enquanto uma categoria filosófica e colocar o homem branco, cis, heterossexual do norte global como o homem centrado nas inteligências, não o pensamento cartesiano contraposto às nossas perspectivas que, segundo a Yoronke Oyomi, uma pensadora nigeriana, oxunista, vai falar de cosmopercepção. Então não dá para a gente questionar o eurocentrismo sem pensarmos na visão ocidental. E é por isso que nós, mulheres negras, estamos nessa encruzilhada da identidade no mercado digital. Porque a gente deveria estar servindo e não usando as nossas falas para denunciarmos todas as opressões. Bem de perto, parte do cabelo da jovem. Ao fundo, desfocados, faróis de carros em movimento. Colado em um poste, uma folha com a frase Identidade na O pesquisador Encruzilhada. Tarcísio Silva tem um livro chamado Racismo Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Agora à mesa, E nesse Bianca livro, Santana. ele mostra como os algoritmos têm sido continuidades tecnológicas de práticas machistas e racistas. Sob uma aparência de neutralidade técnica, esses algoritmos, esses parâmetros, esses sistemas de IA vão reproduzindo preconceitos e estereótipos. Essa negligência com determinados saberes produzidos por um grupo racial específico, produz regimes de poder, a partir de um regime do saber. Aquilo que é conhecimento válido dá poder para quem produz esse conhecimento reconhecido como válido. E quem produz um conhecimento que nem é considerado conhecimento, não vale lá muita coisa. Então, uma das faces da política de morte destinada a pessoas negras é o epistemicídio. Esse conhecimento que vocês produzem não vale nada, não é conhecimento. Detalhe do celular nas mãos da jovem. Hoje, nós somos objeto de quem escreve os algoritmos. Nós não podemos ser só objeto ou usuárias dessas tecnologias. Do mesmo jeito que na literatura a gente se apropria da pena e produz escrevivência, nós precisamos nos apropriar das tecnologias digitais como produtoras de tecnologia. Nós precisamos escrever os códigos, nós precisamos escolher e definir as bases de dados. Nós devemos produzir inteligência artificial, não apenas sermos usuárias. Na tela do celular, algoritmo ou algoz? Carros em uma larga
larga avenida. Esses conflitos que a gente observou nas últimas revoluções industriais, eles também estarão presentes nessa nova revolução. Já estão. Mas a novidade é que, de fato, Anderson Soares, é uma revolução de IA. tecnológica capitaneada por inteligência artificial, não só, né? Tem o eletrônico, tem o software, conectividade, mobilidade, transformação digital, mas a IA é essa nova fase, né? E isso, de fato, acaba que, pela primeira vez, diferente das últimas revoluções industriais, essa agora, ela atinge o trabalhador que exerce funções intelectuais. Ele é um homem branco. E essa migração, né, do trabalho, nós vamos ter que avaliar o saldo. Até onde a gente aceita os ganhos e até onde nós entendemos que os efeitos colaterais são ruins. Porque a IA, infelizmente, ela é assim mesmo. E a culpa não é da IA. Ela faz o que o humano disse para ela fazer. E o que o humano diz para ela fazer? Se o Anderson clicar numa foto de gato, é porque ele gosta de gato, dê todos os tipos de gato para ele. Para que ele fique o máximo de tempo lá. Detalhe das pernas da jovem que caminha em uma praça. Em uma camiseta branca, a ilustração de um robô bravo. Acima do desenho, a frase: a IA pode, Hoje eu mas vou ela falar deve. a partir de uma psicanalista que eu gosto muito, que chama Marion Minerbo. Ela tem um texto que chama Ser e Sofrer Hoje, Sentada à mesa, que está num livro que chama Novos Diálogos. Para a gente entender Camila esse Junqueira, momento, a psicanalista. gente precisa pensar que as instituições, elas são matrizes simbólicas, né? A instituição, ela dá sentido ao mundo e à existência. Ela vai falar que há um sofrimento que é ligado às instituições extremamente fortes e rígidas, né? Diante dessas instituições, o sofrimento que a gente vai identificar como neurótico é um sofrimento de não se adequar às regras. Quando as instituições são fracas, elas não ajudam na constituição do eu. Então a gente tem um eu flácido, de uma depleição simbólica, né, que é uma falta de elementos simbólicos da cultura integrados em um eu para fazer uma interpretação das diversas situações. Para lidar com essa depleição simbólica, existem alguns caminhos, né? Um deles tem a ver com o transbordamento para fora, para o corpo, que ela identifica com as doenças psicossomáticas. Tem um segundo jeito, que é a angústia vazia, a apatia, o tédio, a imobilidade. E tem um terceiro, que é a construção de próteses identitárias a partir da incorporação de objetos de consumo, para aglutinar a sua identidade desde fora. Sob o céu noturno, um par de tênis está amarrado em um fio de energia. Ele fala, o Baudrillard, que o consumo, em todas as sociedades, o consumo foi importante para definir quem a gente é. Isso não é algo específico do capitalismo. Walter Palmieri Júnior, economista e professor. Num povo indígena, você tem certos adornos, você tem certos objetos muito importantes para descrever quem aquela pessoa é naquele lugar. O diferencial no capitalismo é que esse detalhe, essa diferença, ela é construída pelo capitalismo, por uma indústria. Então, por isso que ele fala que, na verdade, começa a se ter uma despersonalização, né? Ele é profundamente crítico a isso, porque ele fala que na nossa sociedade, até a nossa identidade, ela é construída por uma lógica de lucro. Ele é branco e tem cabelos e barba castanhos. Passa a ser uma linguagem que comunica, né, o que a gente quer. Nós achamos que nós somos muito mais livres do que realmente somos nas nossas escolhas. E ao não ter tempo, a gente muitas vezes escolhe apenas aquilo que está mais cômodo, que está mais prático, está mais fácil, muitas vezes vendido e publicizado por essas grandes indústrias, né, com um poder muito grande de determinando aquilo
que a gente vai escolher ou achar que vai escolher. Em uma parede, dezenas de capinhas para celular. Em uma delas, a frase: linha de produção de individualidades. Ao perceber segurança ou ameaça, eu começo a reagir diferente. Ediane Ribeiro, psicóloga. Sob ameaça, eu reajo para me proteger. Tudo no meu corpo e na minha mente e no meu sistema emocional se organiza para a autoproteção. Sob segurança, nós somos direcionadas e direcionados para conexão, vínculo, comportamento exploratório, curiosidade, mais criatividade em alguma instância. Ela é uma mulher negra. Esses elementos, eles são retirados das interações excessivamente virtuais. E muitas vezes essa solidão ela é mascarada por uma ilusão de conexão. Pessoas em um ponto de ônibus. Por uma ilusão da conexão que nos é oferecida quando uma rede social nos junta com os nossos iguais. Quando um algoritmo funciona para que nós nos conectemos com aqueles que têm as mesmas ideologias que nós temos. Tudo isso vai nos trazendo para o estresse real. E nós vamos funcionando cada vez mais em modo de sobrevivência. Tentar garantir talvez um pouco mais de autenticidade e experiência autoral, de uma liberdade um pouco mais autoral, mas que nos leve a uma intimidade real, uma intimidade incorporada, uma intimidade que vai aparecer na fala, por exemplo, de Bessel van der Kolk, um estudioso de trauma contemporâneo, de que a mesma capacidade que nós temos de destruirmos uns aos outros é a capacidade que nós temos de curarmos uns aos outros. Visto por cima do ombro, um homem com fones de ouvido. Uma mulher entra em um ônibus cheio. Ao fundo, carros em movimento. Dá medo, porque quando a gente está muito tempo na restrição, não pode. Quando a gente se autoriza, é verdade que tem esse risco de extrapolar, de comer mais rápido. Então, isso se reeduca. Sophie Derran, e nutricionista. Ela é uma mulher branca. Essa permissão, ela me permite, porque eu estou estudando isso, ela me permite dizer alto que a gente pode sim comer de tudo, mas não tudo. Ou seja, tem uma nuance. A diferença entre prazer e gula. Tá? Então, minha dica aqui é tentar se nutrir de outras energias. Lembrar que chocolate é muito bom. Sim, provavelmente um alimento que o cérebro gosta mais. A jovem prepara uma sobremesa. Mas também, saber o que dá um resultado tão bom para o cérebro quanto o chocolate? Em uma plaquinha fincada na sobremesa. Ter amigos. Meu amigo é um doce. Especialmente para a mulher. Conversar com uma amiga de verdade, hein? Não aquela que fala, se engordou? Não. Aquela amiga de verdade que você pode falar, rir. É tão bom quanto o chocolate. Libera a serotonina, gente. Especialmente em mulheres. Olha que interessante. Não tanto em cérebro de homens. Mas ter amigos faz muito bem à saúde. Então, a gente tem que buscar o que me faz bem, a não ser comer. Para que eu comer não ficar a única coisa da minha vida. Né? Então, você vê, pensa menos, sabe menos, sente mais e saborear. Detalhe da mão da jovem que dá uma colherada da sobremesa. Em um restaurante, ela come sozinha. Então, fomentar a saúde mental, relacionamentos de apoio. Sentado à mesa, Guilherme mecanismos relacionados à resiliência são importantes. E nesse contexto, a gente entende que desenvolver autonomia é extremamente importante. A liberdade de que as crianças e os adolescentes, claro que, dado o seu momento do desenvolvimento, possam fazer escolhas, possam correr riscos e traçar os próprios caminhos e ter confiança para enfrentar esses desafios e tomar as próprias decisões. Ele é branco e tem olhos competência, não só a competência acadêmica, mas competência emocional, competência social para lidar com esses desafios
e poder lidar com as suas próprias emoções, regular elas, entender como se desenvolver, como se relacionar e estabelecer conexões fortes, conexões com a família, com os amigos fortes. E esses princípios eles precisam estar incorporados nas escolas, nos serviços de saúde, na sociedade de uma forma geral. De tênis, a jovem Esse é o pisa caminho na que terra. nós precisamos traçar, na minha visão, é claro, para endereçar esse problema. E o risco é se nós continuarmos falhando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Não só o futuro deles, como adultos, vai ser prejudicado, mas também o futuro da nossa sociedade, como nós conhecemos a nossa sociedade hoje. Detalhe de um regador vermelho de plástico, escrito na lateral dele, um olhar integral agora, um futuro pleno amanhã. Bem de perto, a extremidade de um tronco cortado. A poda. Vamos falar da poda agora. Em uma praça, enormes fragmentos de troncos. Para quem não é caipira, faixa preta. Marcelo Taz, comunicador e educador. A poda é o segredo mesmo. Ele é branco e calvo. É o segredo da vida, praticamente, porque... E tem a barba branca. Ao contrário do que a nossa visão comum tem de poda, que é você cortar um galho, né? Podar é você ir lá e cortar a árvore e tal. Dizer não, né? Você vai, não, vamos cortar essa árvore. A poda, para mim, eu chamo de pedagogia do sim. É você dizer sim, vamos por aqui, né? Você, quando escolhe o que você vai recortar da realidade que você recebe... Ele pega o celular brevemente. Na sua tabuletinha, por exemplo, você está fazendo uma poda que está dizendo sim para o que você vai buscar. Você não está dizendo não para quem você cancelou. Você está dizendo sim. Detalhe da mão da jovem com uma Sim. tesoura de jardinagem. A minha atenção é muito preciosa. Eu prefiro dizer sim por aqui. Então, poda, e eu não estou falando aqui da boca para fora, é algo que eu pratico mesmo. Ela corta ramos secos. Primeiro, para a saúde física, é muito difícil trabalhar com plantas. De volta, Marcelo. Quem trabalha sabe. O saco geralmente é de 20 quilos, você tem que cuidar da lombar. Enfim, é um trabalho que tem vários tipos de agachamentos e tudo mais. É dureza, assim, é uma coisa bacana. É um desafio para o corpo, para aquele veículo fundamental para a sua comunicação. Mas, sobretudo, é uma forma de você, na prática, entendeu? Vista até os perceber joelhos, a jovem está sobre um o pedaço de tronco resultado das cortado. suas escolhas. Em uma bolsa de tecido, pedagogia do sim é poda. Sobre tela preta, os créditos. Acessibilidade, roteiro de audiodescrição, Bruna Tonso. Consultoria, Jean Brás. Narração de AD, Bel Machado. Gravação de AD, Nelson Pinton. Agradecimentos, Matheus Tomé. Logos, Lei Rouanet, Brasil Música e Artes. Instituto CPFL, CPFL Energia, Ministério da Cultura, Governo Federal.